Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo pelo Espiritismo para Todos. Que nós possamos ter um estudo fundamentado no respeito, na amizade, com o objetivo de estudar a doutrina espírita, compreender esse capítulo tão importante, né? O capítulo 8 do Céu e Inferno, que nós vamos estudar hoje. E que possamos estar em harmonia de sentimentos e de pensamentos, né? Nós iniciamos hoje, então, na página 423. Alguém gostaria de fazer a leitura? Não, seu microfone está fechado. Conde, lê? Tá. Por favor, Conde. Lembrando, gente... A partir do Espiritismo, né? Na página 423. Estando 423, a sorte das tá almas... Lembrando... Estando a sorte das almas nas mãos de Deus, ninguém pode nesse mundo, por sua própria autoridade, decretar o Código Penal Divino. Qualquer teoria não é mais que uma hipótese que só tem o valor de uma opinião pessoal e, por isso mesmo, pode ser mais ou menos engenhosa, racional, bizarra ou ridícula. Somente a sanção dos fatos pode conferir autoridade, fazendo-a passar à condição de princípio. Nota 81. Allan Kardec define os pressupostos da ciência espírita. Toda teoria, seja proposta por um homem ou um espírito, é uma opinião pessoal. As hipóteses vão do engenhoso ao ridículo. Por isso, o espiritismo se fundamenta na observação dos fatos, em milhares de depoimentos, para extrair dele os princípios gerais, confirmando o ensinamento dos bons espíritos. É a universalidade do ensino dos espíritos. Nota do editor. Na ausência de fatos apropriados para definir sua concepção acerca da vida futura, os homens deram curso à sua imaginação e criaram essa diversidade de sistemas que compartilharam e que compartilham ainda as crenças. Se alguns homens de elite, em diversas épocas, entreviram de um lado da verdade, a massa ignorante permaneceu sob o império dos preconceitos que geralmente lhe eram impostos. Nota 82. Alguns pensadores, desde o surgimento das ciências, entreviram a verdade, misturaram as falsas ideias em seus sistemas. Entretanto, as massas foram mantidas sob os dogmas das religiões ancestrais pela fé cega. Essa foi a situação quando do surgimento do Espiritismo. Veja mais sobre esse cenário cultural no artigo Reação das Ideias Espiritualistas. Revista Espírita, página 1, outubro de 1863. A doutrina das penas eternas está nesse número. Esta doutrina teve sua época. Hoje ela é repelida pela razão. Que colocar em seu lugar? Um sistema substituído por outro sistema, ainda que mais racional, sempre terá apenas maior probabilidade, mas não a certeza. É por isso que o homem, chegado a esse período intelectual que lhe permite refletir e comparar, não encontrando nada que satisfaça completamente sua razão e responda às suas aspirações, vacila indeciso. Uns apavorados pela responsabilidade do futuro e querendo gozar o presente sem constrangimento, procuram enganar-se e proclamam nada após a morte, crendo assim manter a consciência tranquila. Outros estão na perplexidade da dúvida. O maior número crê em algo, mas não sabe exatamente no que crê. Um dos resultados do desenvolvimento das ideias e dos conhecimentos adquiridos é o método científico. Nota 83. O termo positivismo, usado aqui por Kardec, faz referência ao pensamento científico progressivo, baseado na observação dos fatos, e não ao sistema criado por Augusto Comte.
1798, 1857. O homem quer crer, mas quer saber por que crê. Ele não se deixa mais levar por palavras. Sua razão vigorosa quer algo mais substancial que teorias. Em uma palavra, ele necessita dos fatos. Deus, então, julgando que a humanidade saiu da infância, que o homem está hoje maduro para compreender verdades de uma ordem mais elevada, permite que a vida espiritual lhe seja revelada por fatos que põem um termo às suas incertezas, fazendo cair os antaimes das hipóteses. Nota 84. Quando a humanidade estava preparada, as ciências romperam com a autoridade imposta pela fé cega e pelo fanatismo, conquistando o conhecimento progressivo baseado nos métodos. O mesmo ocorre com o mundo espiritual por meio do espiritismo, que faz da mediunidade um instrumento de observação para colher depoimento de milhares de espíritos. Como afirma Kardec, é uma nova fase da humanidade. Nota do editor. É a realidade após a ilusão. A doutrina espírita, no que se refere às penas futuras, não é mais fundada sobre uma teoria preconcebida do que suas outras partes. Em tudo ela se apoia sobre observações, sendo isso que lhe dá autoridade. Ninguém, então, imaginou que as almas, após a morte, devessem se encontrar nessa ou naquela situação. São os próprios seres que deixaram a Terra que vem hoje, com a permissão de Deus, e porque a humanidade entra numa nova fase, nos iniciar nos mistérios da vida futura. Descrever sua posição feliz ou infeliz, suas impressões e sua transformação na morte do corpo. Os espíritos vêm hoje, em suma, completar neste ponto o ensino do Cristo. Não se trata aqui da relação de apenas um espírito que poderia ver as coisas somente de seu ponto de vista, sob um único aspecto, ou ainda estar dominado pelos preconceitos terrestres, nem de uma revelação feita a um único indivíduo, que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática que se presta às ilusões e é com frequência apenas o reflexo de uma imaginação exaltada. Nota 85. Ver abaixo, capítulo 6, página 61, e o Livro dos Espíritos, números 443 e 444. Nota de Allan Kardec. Kardec referia-se, na verdade, no último parágrafo do capítulo 5 da edição original, Inferno Pagão e Inferno Cristão, no qual explica que o êxtase é o meio mais inseguro para obter revelação, o que também se vê nos referidos itens de O Livro dos Espíritos. Nota do editor. Reflexo de uma imaginação exaltada, mas em inúmeros intermediários disseminados sobre todos os pontos do globo, de tal sorte que a revelação não é privilégio de ninguém, que cada um pode ao mesmo tempo ver e observar, e que ninguém é obrigado a crer pela fé de outro. As leis que daí decorrem são deduzidas apenas da concordância dessa imensidade de observações. Esse é o caráter essencial e especial da doutrina espírita. Jamais um princípio geral é retirado de um fato isolado, nem da afirmação de um único espírito, nem do ensinamento dado a um único indivíduo, nem de uma opinião pessoal. Qual seria o homem que poderia crer-se suficientemente justo para medir a justiça de Deus? Os numerosos exemplos citados nessa obra, para estabelecer a sorte futura da alma, poderiam ser multiplicados ao infinito. Mas, como cada um pode observar outros análogos, seria suficiente, de certa forma, dar os tipos das diversas situações.
Dessas observações pode-se deduzir as condições de felicidade ou infelicidade na vida futura. Eles provam que a penalidade não falta nenhuma prevaricação e que, conquanto não seja eterno, o castigo não é menos terrível segundo as circunstâncias. Vamos ver se alguém quer comentar alguma coisa antes da gente entrar aqui na sequência, porque aqui, né, a gente pode ver que pela observação é que se pode deduzir, né, a condição que cada espírito se encontra. Então, Kardec, ele não vai estabelecer um código penal, algo determinista, né, um código penal da vida futura. E sim, ele vai explicar as leis que regem o desenvolvimento da alma, fundamentados, né, no estudo, na observação e no método, que ele, né, explica aqui claramente, também tem claramente nas notas, e ele mesmo coloca, né, que o resultado dos desenvolvimentos das ideias que o Espiritismo propõe e dos conhecimentos adquiridos é através do método científico, né? E, novamente, ele perpassa pela questão da crença. A gente quer crer, mas quer se saber o porquê se crê. Traz aqui, né, a faculdade da alma, a razão para se compreender, para se entender. E aí ele traz a questão, né? É o próprio espírito que vai dizer a sua posição no mundo espiritual. Não é um indivíduo, né? Não é ninguém que vai medir ou dizer o que acontece com aquele espírito, porque aí é o estudo psicológico, porque o que acontece com cada individualidade é subjetivo, é individual. Então, é a própria alma que vem dizer a sua condição. Nós temos de Diga. notar que os 4 primeiros parágrafos foram suprimidos integralmente. Tudo que está em negrito aí, os 4 primeiros parágrafos, inexistem. O início do capítulo já é de, né, estando a sorte nas almas da mão de Deus, ninguém pode nesse mundo, por sua própria autoridade, decretar o Código Penal Divino. E o capítulo adulterado vai se chamar Código Penal da Vida Futura. Ele está dizendo que não se pode decretar um Código Penal. E na adulterada vem um Código Penal. Depois que passa esses 4 parágrafos, ele suprime uma frase que diz, com a permissão de Deus e porque a humanidade entra em uma nova fase. Né? Chama a atenção ter suprimido uma frase no meio de um parágrafo. Por quê? Porque os espíritos estavam dizendo, olha, a humanidade já está preparada, já está iniciada numa nova fase. O pessoal fica esperando de uma maneira mágica que o mundo de regeneração chegue. O mundo de regeneração está sendo construído desde aquela época. O que está existindo é uma turma do contra que não aceita essa modificação pelo qual o mundo vai passar. E vai passar do ponto de vista moral. Não é fenômeno externo. São fenômenos de cunho psicológico. Né? A gente nota, por exemplo, hoje, que como tudo evoluiu, todo o mundo externo material, ele está muito mais veloz, ele exige muito mais da criatura. Então, a criatura é obrigada a pensar. Porque se ela não for obrigada a pensar, ela vai ficar ou condicionada na base da limária, né? Ou vai entrar em parafuso. Aí a gente nota que, por exemplo, uma das doenças desde aquele século XIX, né? A gente vê pelo menos no romantismo, é aquela depressão que atingia aqueles mais cultos, né? Porque caíram na seguinte situação.
o ser humano percebeu que uma vida é pouco para adquirir todo o conhecimento existente. Porque os conhecimentos, hoje em dia, eles nascem a cada minuto. A gente é informado de novidades a todo momento. E a gente não consegue aprender tudo. É muito mais complicado. Isso começou lá no século XVII, mas principalmente no século XIX. Isso se acentuou. Então, o ser humano, ele ficou, ao mesmo tempo que, sabe aquela história, a gente saiu do Jardim do Éden, como diz a lenda bíblica, e caímos na responsabilidade. Agora é por tua conta. Ou seja, o conhecimento, ele traz responsabilidade. E o ser humano, ele tem de se estruturar cada vez mais para não se perder com esse conhecimento que ele adquire. E, sobretudo, para não fugir da responsabilidade que ele possui com esses inúmeros conhecimentos que estão chegando. A gente tem de enfrentar, não é para fugir. E o que o pessoal está propondo é fuga. Fuga numa fé cega. Hoje em dia, não vai funcionar mais. Não vai funcionar mais, e os espíritos alertaram desde aquela época. Desde aquela época, sobretudo acentuado no século XIX. Mas a gente sabe que os tempos chegados, como foi dito, ele já foi preparado, né? O espiritismo surge no momento exato, quando tudo estava mais preparado para ele chegar, porque havia as condições. Então, desde que surgiu essas condições, nós estamos numa nova fase da humanidade. Porque quando ele fala aqui, né, Deus julgando que a humanidade saiu da infância, que o homem está hoje maduro para compreender verdades de uma ordem mais elevada, né? Então, eu gosto de uma analogia que ele faz lá na Gênesis, no último capítulo, ele vai falar da questão, né? Quando a gente é criança, a gente é conduzido. Às vezes, a gente não faz por medo. Só que quando a gente chega na idade adulta, a gente assume novas posturas, novas responsabilidades, com a razão, né? Elucidada pela construção do conhecimento que a gente foi adquirindo ali desde pequenininho, e a gente tem que aprender a separar o que é meu, o que é da minha mãe, o que é do meu pai, o que é do meu grupo, o que é do meu marido, e construir as minhas próprias conclusões, as minhas próprias certezas, né? Então, é essa fase que Kardec traz, a maturidade da humanidade para compreender essas verdades e não mais ser movido pelo aquele sentimento, né, de medo, medo da coerção, medo do erro, medo do castigo. E, né, eu queria lembrar aqui que muitas das questões que ele trabalha aqui, principalmente muitas coisas que foram adulteradas, ele trabalha lá na página 81, no livro que é o Espiritismo, né? Principalmente a questão, quando ele vai falar sobre o castigo, ele trabalha muito a questão, né? Dos demônios, do inferno, mas em especial a questão das penas. A forma como ele coloca está exatamente idêntica ao que está, né, aqui no capítulo 8. Então, depois, né, quem gosta de estudar, de comparar, né, a gente vê exatamente ele escrevendo com as mesmas palavras, o mesmo raciocínio, o que seria totalmente ilógico, né? Ele colocar um código penal decretado por Deus, foge dos princípios espíritas e de todo o debate, né, que ele propõe ali com o sacerdote, trazendo questões de extrema importância que fundamentam o entendimento espírita. Então, depois, quem quiser, né, comparar lá na página 81, tem bastante, mas também ele perpassa por isso em todo este capítulo que tem o diálogo com o sacerdote. Outra supressão aqui, né? É uma das bases que a gente vê quem mexe na obra. Está escrito aqui, ó.
quando suprime mais inúmeros intermediários sobre todos os pontos do grupo. Ou seja, o ensino não veio de uma autoridade única. Ele veio pela Exato. pluralidade dos ensinos de vários espíritos, de várias camadas e até de vários níveis evolutivos. Porque a gente fala que são espíritos, né, superiores, mas um é superior ao outro, não é uma coisa única aquilo lá. Ou seja, não tem aquele caráter de infalibilidade que deve ser lido e aceito, que é um dos problemas que nós vemos. Quantos amigos nossos na doutrina espírita não coteja os escritos? Ou seja, ele pega um determinado parágrafo e lê como se estivesse lendo a Bíblia. Né? Exatamente como ele está lendo a Bíblia. Ah, está escrito aqui nessa linha isso. Mas ele não coteja com o restante do texto e tampouco com as demais obras. Ele lê aquilo lá cegamente. Quantas contradições a gente cata na própria Bíblia quando se lê dessa forma? E também vai catar no Espiritismo, se não se ampliar o conhecimento. Né? Mas aqui é claro, ó, não é privilégio de ninguém. O ensino é universal. A universalidade do ensino dos Espíritos, que foi uma das coisas que quem adulterou, que é o Mustang, nós sabemos, e ele pegou, ele nunca aceitou que Kardec recebeu comunicação de vários pontos do globo, de vários médios e de várias localidades. E ele eliminou e buscou eliminar tudo que pudesse comprovar que foi dessa forma mesmo. Inclusive, né, tirando, quando ele declara isso, como a gente está vendo aqui. Outra, quando ele fala de crer pela fé do outro, qual que é o grande problema da humanidade hoje em dia? As pessoas se sentem bem quando elas se perdem na massa, porque delas não precisam pensar, não precisam ter responsabilidade. Vai no estádio de futebol, os caras fazem barbaridade. Aí você encontra essa pessoa na vida pública, a pessoa é uma santa. Quando ela entra no estádio, veste o uniforme da torcida que ela participa, ela se perde na massa como se ela fosse um demônio. Isso ocorre na política, isso ocorre nas torcidas de futebol, isso ocorre em várias religiões onde o fanatismo impera. A pessoa perde a capacidade, o domínio de si próprio. O que é isso? É fuga. Fuga de responsabilidade. E foi assim que aconteceu várias desgraças, né? Como o nazismo, como o fascismo, como o bolchevismo e outros. Todos ocorreram dessa forma. Todas as ditaduras surgem dessa forma. As pessoas endeusam e projetam em alguém alguma coisa que aquele cara nem imagina que ele é. E nota, isso não é de hoje. Se você pegar os textos de Shakespeare, Shakespeare trabalha com isso daí direto. Quando o homem se perde na ilusão que ele é mais do que ele é. A gente tem dois problemas. A gente imagina mais do que a gente é e a gente se diminuir. Um imagina mais do que ele é e o outro se diminui e se anula. Esse é o problema do ser humano. Nunca tem um equilíbrio. Eu sou mais do que isso, posso ser mais do que isso, mas ainda não sou. Não preciso me anular. Só preciso tomar consciência do que eu sou exatamente agora. Ju, o seu Mário levantou a mão. Fala, seu Mário. Pode falar, Mário. Só complementando aquilo que o Conde começou a dizer relativamente ao parágrafo da universalidade do ensino, aquela parte que foi retirada. Engraçado que nas linhas anteriores nós temos 3 formas distintas das revelações pessoais, porque nós temos a opinião,
temos a revelação em si e temos o êxtase, como formas de divulgação de conhecimento de uma maneira pessoal, que, no fundo, foram as formas como as mensagens foram chegando até nós antes do Espiritismo, por uma destas três formas. Bem, só complementando esse aspecto daquilo que tu disseste, que a doutrina espírita vem-nos trazer, ao contrário, uma universalidade do ensino que há de ser comum a todos os centros, a todos os países. O problema que eu vejo, Sr. Mário, é exatamente o que o senhor falou, mas tem um problema que nós não reparamos. O século XIX, século XVIII, iniciou-se uma época de velocidade que não existia no mundo antigo. Né? A gente hoje imagina, por exemplo, hoje a gente está conversando, um está no Paraná, o senhor está em Portugal, né? Países diferentes, estados diferentes, cidades diferentes, praticamente no mesmo instante. Existe uma diferença. Imperceptível, mas existe. Né? Imagina, na antiguidade, quanto tempo demorava para saber que, por exemplo, o imperador da China, na Itália, saberem que o imperador da China morreu. Ou seja, as informações ficavam muito localizadas em lugares próximos. Então, havia comunicação, só que as comunicações não eram permutadas. Na época de Kardec, houve a possibilidade, através das cartas, tudo, ainda que para nós hoje fosse uma coisa demorada, mas havia possibilidade de se comunicar. Tudo bem, não era uma coisa imediata como é hoje, mas vamos imaginar que fosse 30 dias, 40 dias. Naquela época, às vezes, era 1 ano, 2, para se ter uma notícia. Então, nós começamos a entrar numa época que as ideias começavam a ser disseminadas por um grande espaço, muito mais rapidamente. Até porque existia o livro, né? Gutenberg vai inventar, mas o livro ele começa a ser disseminado e as pessoas começam a adquirir condições de o ler, que demorou séculos. Até ter um número considerável de alfabetizados. Então, tudo isso daí também tem de levar em conta. Na antiguidade era impossível. E na antiguidade ainda, num determinado momento, não tinha nenhum alfabeto. Cada ideograma era um significado único. Então, só quem tinha uma inteligência muito privilegiada na época, espírito de um escola que conseguia desenvolver, pensar. Aí vai falar, mas na Grécia eles faziam isso. A gente tem um relato daqueles que conseguiram marcar a época. Será se todos eles eram, entre aspas, tão evoluídos assim, tão civilizados assim? Porque a gente idealiza, pensa que todo grego é civilizado, mas os caras guerreavam entre si loucamente. Então não eram tão civilizados assim. Havia alguns seres ali, que talvez, né, que são esses mais evoluídos, que naquela época já tinham. Então, isso fica claro. Que o século XIX e atualmente, então, muito mais. Curiosamente, foi descoberta toda essa falcatrua que fizeram, justamente numa época onde a gente pode ter o acesso a todos esses documentos, através da internet. Hoje todo mundo pode ter acesso. Entra lá na biblioteca da França e pega. Aquilo que vens, aquilo que disseste, de facto é uma perspectiva que eu não tinha analisado e que tem a sua razão de ser histórica. Né? De facto, a mensagem era muito mais localizada, era muito mais difícil de chegar
ou de ser comunicada a outros povos, de uma forma que não fosse imposta pela violência ou pela opressão. Isto que resulta deste parágrafo, e foi essa análise que eu fiz somente, vai aumentar ainda mais a nossa responsabilidade quando estudamos esta parte que está a ser reposta do original que foi deturpado, em que nós temos que acautelar o nosso aprendizado, não por uma opinião, por uma revelação ou por um êxtase de um indivíduo qualquer, mas por uma universalidade de ensinos que, a menos que ela ocorra, e é natural que daqui por umas décadas ela comece a ocorrer, mas que, a menos que ela ocorra, não tem razão de ser. Portanto, nós que nos vamos apercebendo disso, temos a obrigação também agora de começarmos a desmistificar estas opiniões pessoais que vão graçando no Espiritismo. A nossa obrigação é maior do que essa, sabe por quê, Sr. Mário? A gente não tem de tomar partido. O que eu quero dizer é o seguinte, não é tomar partido, porque o que o pessoal, a maioria do movimento está fazendo? Aí, já decidiram se houve ou não houve falsificação? A gente tem que começar a pensar por nós próprios. Certo? Né? É você pegar, ler, buscar compreender o pensamento de quem diz que tem, teve e de quem diz que não tem. Você tem que procurar compreender e você formar a sua opinião. Não é, eu sou a favor eu sou pró-Paulo, eu sou pró-Sete, eu sou pró-FEB. Não, você tem que ser pró-você. Você já tem condições, você tem um cérebro, você raciocina, você tem responsabilidade, você tem de pegar e estudar e chegar às suas conclusões. Ou, pelo menos, ratificar a conclusão de outro através do seu esforço. Não aceitar tudo que o outro pensou de mão beijada, senão continua sendo fé cega. Então, qual que é a obrigação nossa? Médium tal falou, analisa e verifica se aquilo que ele falou tem lógica. Você desliga. Ah, não, mas é um médium jóia, o cara é legal, então... Não. Enquanto você não compreender, coloca em dúvida. Enquanto aquilo não fizer sentido interno para você, coloca em dúvida. É assim que tem de ser. Então, esse é um problema. O pessoal está esperando, houve ou não houve? Não tem de saber. Tem as duas obras, coteja, e depois, que muita gente fala, mas eu não vejo diferença nenhuma. Então, você está com um problema, meu amigo. Se não tem diferença nenhuma, por que ele mexeu no texto, então? Ela deitou em cima. Porque o que eu mais ouço o pessoal falar, eu comparei, não tem diferença nenhuma. Então, tem um problema. Então, fica com a primeira edição, não tem diferença. Que você adota a última. Aí eles ficam assim, não, mas... Não, você está dizendo que não tem diferença. Daqui a pouco eu volto aqui, quem sabe ela se mexe. Esse é um problema. Amigo, tem microfone aberto. Era do seu Arthur. Eu fechei, viu, seu Arthur, o seu microfone. E a sua pergunta já vai ser respondida em breve aí, mais adiante. Isso, a Rô quer falar e a Marisa também. Eu só não tô... Você consegue me dizer a página? Não, deixa eu só perguntar a página para o seu Arthur. Coloca para mim, a gente acabou de ler aí. Dessas observações, pode-se deduzir as condições de felicidade ou infelicidade. Tá, já achei, amigo, obrigada. Tá. Marisa, tu quer falar? A Rô também levantou a mão? Não. Eu não, Júlia. Marisa? Não, desculpa, pensei que tu queria falar. Rô, pode falar. Qual é a página? 246 nós estamos. Eu estou aqui pensando com meus botões e lembrando, né? Uma vez o Paulo falou que o conhecimento é solidário.
Então, eu estava pensando aqui, né, Kardec falando aí da universalidade dos espíritos, né? Mas essa universalidade de ensino da verdade, vamos dizer assim, né? Está em todos os tempos da humanidade. Daí a gente vai resgatando filósofos, a ciência da natureza, a ciência psicológica, a gente vai vendo repetindo a mesma verdade. Eu vejo que é um jeito também de universalidade de ensino. Esse no Espiritismo veio trazido pelos espíritos. Mas antes dos espíritos se manifestar dessa maneira, teve pessoas na humanidade que falou tudo isso que o espiritismo está falando. Só que como que nem vocês falaram, em questão da comunicação, o livro, por exemplo, quando que popularizou o livro que o Conde está falando? Só que hoje a gente teve esse impacto dos espíritos, né, lá na época de Kardec e as cartas e tal, até chegar a ele, e de lá para cá, agora a gente tem a internet, né? Então, essa divulgação do que a gente está falando aqui do espiritismo, e que o espiritismo, os espíritos traz de todos os tempos da humanidade também, e lendo ali a uronografia geral, né, na Gênese, Galileu ele vai falar em questão de universo, ele não vai falar em questão da nossa humanidade aqui do globo terrestre, ele vai falar em questão de universo, como que funciona, né? Vamos dizer assim, a ciência da natureza, né? Então, hoje a gente está com esse instrumento, que é a internet, e que a gente pode divulgar, né? Essa verdade que em todos os tempos da humanidade teve alguém que ressaltou, Jesus é um deles, e os espíritos veio nos falar novamente, que acho que é bem impactante, assim, né, os espíritos em vários pontos do globo, né, como fala aqui, eles virem estar falando as mesmas ideias, né, e chega para nós hoje, e com esse instrumento aqui que a gente, né, está se encontrando, a gente está longe fisicamente, mas está perto, e o que a gente está conversando aqui, a gente disponibiliza, quem tiver interesse em qualquer dessas palavras que a gente está falando aqui, e digitar, o próprio robozinho lá vai encaminhar para ele, alguém falando, algum vídeo falando sobre o que, de repente ele falou assim, nossa, quero saber mais sobre isso. Então, acelera muito mais, né, a regeneração que começou muito lenta a partir de que aqueles primeiros pensadores falou de algo que a gente percebe que os espíritos também repetiram, e que parece o justo, e que parece o bom, e que parece a verdade, chega até os nossos dias de hoje. Então, a gente tem possibilidade de ampliar isso. Lembrando, Marisa, lá do Paulo falando, quem não tem cão, caça com gato. Nós somos os gatos. Quando Kardec fala, né, a questão, né, da universalidade, a gente tem que pensar naquilo que ele traz lá para a gente refletir na Gênese. Qual é o caráter da revelação espírita? Né? Então, se a gente for lá no primeiro capítulo, no item 45, ele vai colocar, né? Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens serão visões e vossos anciões serão sonhos. Ela não proveio de nenhum culto especial a fim de um dia servir como ponto de referência a todos. Aí ele coloca, né, as duas primeiras revelações, sendo o produto de um ensinamento pessoal,
foram forçosamente localizadas, isto é, apareceram num só lugar, em torno do qual a ideia se expandiu pouco a pouco. A terceira tem sido de particular, pois, não estando personificada num só indivíduo, se fez simultaneamente em milhares de pontos distintos, tornados centros ou focos de irradiação, multiplicando-se como as ondas circulares formadas por diversas pedras lançadas na água. Os raios de sua irradiação se unem pouco a pouco, de tal modo que depois de um tempo acabarão por cobrir a superfície inteira do globo. Né? Tem um propósito para que, né, se alcance a todos. Então, lá na Gênesis, eu acredito que ele, né, trata muito bem disso. E aí ele fala, né, que o propósito da revelação é colocar o homem na posse de certas verdades. De que verdades nós estamos falando? Que verdades o Espiritismo vem nos trazer? Por que que a gente aqui encarnado necessita de uma revelação? Se o Espiritismo se fundamenta na moral do Cristo, por que que a gente precisa dos espíritos, se eles não são mais do que as almas dos homens que desencarnaram? Kardec faz essas perguntas para nós, para a gente refletir na importância da doutrina espírita, na importância, né, do ensinamento que os espíritos estão nos trazendo, mas ao mesmo tempo ele coloca que cada espírito coloca a sua pedra na construção desse edifício dentro do grau de capacidade que aquele espírito tem de compreensão, né? Então, que verdades, né? Que ele não pode adquirir por si mesmo com a intenção de acelerar o progresso, né? E aí ele coloca, essas verdades se limitam, em geral, a princípios fundamentais destinados a colocá-lo no caminho das investigações e não a conduzi-lo pela mão, né? Não vai libertar o homem do trabalho, mas fornece elementos. Só que as verdades, né? A gente está falando de fenômenos que ocorrem aonde? Aqui na matéria. Porque a chave dos fenômenos espíritas não é o estudo do perispírito. Sim. A gente não consegue observar o pensamento e várias outras coisas. Então, tem a necessidade dos espíritos. Por isso, eles vêm nos falar qual é a condição. E vêm desconstruir essa ideia de penas eternas, de trazer o entendimento psicológico. Então, quando ele fala, né? Nossa, eu estou sofrendo. Parece que aquele sofrimento é eterno. Assim, quando aqui está passando por vamos colocar uma situação, um luto, parece que aquela dor, aquela saudade, aquilo não vai acabar nunca. Mas você vai ressignificando aquilo dentro de você. Não é isso? É um processo. Então, a gente vai compreendendo. E aqui da pergunta do Arthur, o que eu entendo que quando o Kardec está colocando aqui na página 246, né? Dessas observações, pode-se deduzir as condições de felicidade ou infelicidade na vida futura. E aí ele está falando, né, das penas. Eu entendo, né, que Kardec está falando da relação de inerência, né, do sofrimento do espírito, inerente à sua própria condição. Mas eu acredito que aqui no adiantar, né, do capítulo, no desenvolvimento do capítulo, vai ficar muito bem explicado essa questão da inerência que Kardec traz. Não sei se respondi, seu Arthur. Ok, então vamos em frente aí. Mas se não ficou claro, aí ali quando ele falar da relação de inerência, a gente para e debate um pouquinho, viu? Pode ficar à vontade. Legal. É um modo de compreender, né, a questão da inerência, né? Mas se você pensar em você, não é? O que ocorre é fruto de uma atitude sua, não é?
E tudo bem, é inerente, está ligado a essa atitude, mas acaba ficando para talvez quem não tenha esse conhecimento com a ideia de que isso é a causa e efeito, né? Isso. É porque às vezes, né, fica a questão de que é determinista. Então, lá, quando Kardec coloca, né, o estudo psicológico, a gente vai entender qual a condição de cada espírito, né? Então, ele coloca lá no que é o Espiritismo, que a Revista Espírita é um curso de aplicação, né? Pelos inúmeros exemplos que oferecem e os desenvolvimentos que encerra sobre a parte teórica e a parte experimental. Então, quando a gente vê o espírito falando, a condição dele, porque ele sofre, qual a percepção que ele tem, assim como, né, como a gente vai estudar os exemplos no céu e inferno, lá dos espíritos felizes, ele descreve como ele está se apresentando. Então, eram questionamentos que se tinha, como se fica bem, mal, se sofre, qual é o tipo de sofrimento? É físico? O espírito sente dor física? E muitas vezes o entendimento que as pessoas têm é de algo determinista, e não é subjetivo, porque é de acordo com a subjetividade daquele indivíduo, com Não, a condição intelectual, moral, a intenção, né, a consciência que ele já desenvolveu, o quanto ele compreende da lei divina. Então, eu gosto muito da parte que Kardec coloca, né, na Gênesis, ele coloca: a humanidade está num período de gestação da moral. O que é gestar a moral? É o despertar para a vida moral. E ele vai complementar isso, né? Tanto na Revista Espírita, quanto no capítulo 3 da Gênese, que ele vai explicar mais profundamente, porque o espírito, a gente, quanto espírito, a gente ainda não domina a matéria, né? Então, despertar para as questões morais significa, né? Colocar as nossas faculdades, né, focadas no bem, na lei, porque eu compreendo, existe uma lei. Porque quanto a gente foi movido pela questão da dualidade, duas forças do bem e do mal se degladiando, né? E aí colocando, se uma pessoa faz um ato, aquela pessoa é má. Então, todo esse processo de compreensão das consequências morais é que, né, faz com que a gente desperte. Olha, existe uma vida futura. Qual é o futuro da alma? Ela é infeliz? Ela é feliz? Mas é porque é um privilégio? Deus que, né, escolhe? Existe um julgamento? Todas essas questões que perpassam. Diga, Clarice. Não, com relação à pergunta desse senhor, eu acho que, de fato, assim, eu concordo com ele, a questão aqui, dessas observações de felicidade da vida futura. E, de fato, eu creio que seja a relação de causa e efeito, quer dizer, conforme o seu progresso moral, ele vai ser feliz ou infeliz. Né? Então, de fato, Sim. É uma relação de. Não é castigo e recompensa, é causa e efeito. Quer dizer, eu ainda tenho uma inferioridade, e essa inferioridade eu vou levar para a vida futura até que eu evolua, saia dessa condição. Para mim é simples assim. Estou errada? Então, mas a causa e efeito, não. É porque existe a questão do entendimento que é determinista. Como que se ele não tivesse então liberdade, vai acontecer né, isso. Entendeu? Como se ele não tivesse liberdade. Não, efeito, não só a liberdade. Mas, por exemplo, quando a gente vai pensar na função do espírito, senão não teria necessidade do Kardec conversar com tantos espíritos, porque seria uma coisa determinada. Você cometeu tal erro, você vai fazer tal coisa. E aí é todo um processo, gente, psicológico, que aí é onde a gente vai entrar agora, né? Onde ele fala a questão do arrependimento. Para eu me arrepender, eu preciso ter consciência que o que eu estou fazendo é errado. Porque se você pegar
uma pessoa, vamos pegar lá o filme do Mowgli, que ele foi criado só ali com animais. De repente, uma pessoa toca nele, ele pega e morde uma pessoa para se defender. Você vai prender ele por agressão física? Não, porque ele não compreende. Percebe? Então, a relação psicológica, a gente tem que analisar e compreender cada caso é um caso. Cada vivência do espírito é uma vivência. Diga, Clara. Tanto mas que por ali isso naquele... Lá no Diga. item 1, mais adiante, quando ele fala assim, sujeita-se na vida espiritual às consequências de todas as imperfeições das quais ele não se despojou durante a vida corporal. Então, aí tem a questão da palavra imperfeição em dois sentidos. Primeiro, um espírito imperfeito é um espírito que não alcançou a perfeição. E a imperfeição, Kardec também usa no sentido de um espírito que já tem consciência e ele desenvolve uma imperfeição moral. Tem essas Mas não é duas Kardec questões. que está... Como eu não peguei o texto com o princípio, eu estou dizendo, não é Kardec que está falando isso ou é o Paulo? Kardec. Mas, então, não, tá é Kardec, a gente está estudando. Então, mas Kardec usa a palavra imperfeição nos dois sentidos. Entendeu? Então, quando ele coloca aqui, ó, olha só o parágrafo que o Conde coloca. Deus, que o Conde leu, desculpa. Deus, na página 242. Deus, então, julgando que a humanidade saiu da infância e que o homem está hoje maduro para compreender verdades de uma ordem mais elevada, permite que a vida espiritual lhe seja revelada por fatos que põe um termo às suas incertezas, fazendo cair os andames das hipóteses. É a realidade após a ilusão. Porque um espírito que fala lá para você que ele está sendo castigado, que ele está isso, que ele está aquilo, que ele está com fome, ele está, gente? Não está. Mas é a condição de compreensão dele. Quantos depoimentos, peraí, cá, que a gente lê na revista Espírita, de pessoas que desencarnam e aí vivencia aquilo que ela tem na mente como crença. É isso que eu ia falar, Ju, é a crença dela. Se ela está sofrendo, só pode ser um castigo de Deus. Então, mas ela acredita que ela merece. Não, e aí todo um despertar, por isso a questão da evocação, enfim, várias coisas que perpassa. Diga, amigo, a Carmen também quer falar. Não, basicamente... Eu só queria ter certeza, o que o Conde acabou de ler é página 426, certo? Não 246. Isso, tá que ele leu falando não, é que ele leu na anterior. Ah, tá bom. Não, é que ele leu a 242, gente. Ele começou lendo. Então, eu falei, lá onde o Conde leu, na 242, Kardec está falando, e aí é o trechinho que eu li. Mas nós estamos na leitura na 426. Eu falei 242? Então, desculpa, gente. Desculpa. É 424. Mas deu para entender, Ju, deu para entender. Desculpa. Para quem está acompanhando, deu para entender. Não, o que eu ia fazer é só uma observação já lá atrás, quando a gente está falando da questão da velocidade da comunicação, aí você citou até a imprensa, Gutenberg, que na verdade foi no ano 500, né? E você vê quantas centenas de anos levou para que realmente a comunicação começasse a ser utilizada, né? Quer dizer, na França de Kardec, há 150 anos atrás, ou seja, quantos séculos depois da invenção da imprensa, que Gutenberg inventou, você tinha 5% das pessoas que tinham acesso a alguns livros, porque um livro naquela época era absolutamente caro demais para você conseguir um livro. Tanto que as pessoas não compravam o livro, muitas emprestavam o livro de uma para outra. Né? Você tinha muito poucas unidades sendo feitas. E aí você está falando em 1800, quando a imprensa foi inventada lá atrás, século antes, mais de um século antes, tá? Gutenberg. Até uma curiosidade que eu descobri esses dias é que Lemarie era quem recebia o espírito de Gutenberg. Eu achei muito engraçado isso, mas faz certo sentido.
ele recebia como médium o espírito de Gutenberg, né? Por quê? Porque Le Marie era um gráfico, era um cara da área gráfica, da área, vamos dizer assim, né, de produção de livros. Então, assim, só para lembrar que isso é uma fase do desenvolvimento do ser humano, né? E aí eu vou falar como comunicólogo. Le Marie, acho que era alfaiate, amigo, não era? Le Marie era alfaiate, não era? Não, mas ele mexeu nas obras, ele cuidou da editora, ele ajudava nesse aspecto. Você não tinha profissão de gráfico naquela época, mas ele vivia como? Ele eram os primórdios, porque naquela época as editoras estavam começando. Eram os primórdios realmente da edição de livros e do crescimento, né? Tanto que a lei de direitos autorais nasceu naquela época, né? Nasceu no século XIX, foi quando nasceu. Aí eu queria chamar a atenção para o seguinte: a disponibilidade da informação, é óbvio que o ser humano sofreu com isso. Isso é óbvio. E sofre ainda. Mas sofreu muito no passado. Os iniciados tinham acesso a... Tudo bem. Mas isso não define a compreensão. O problema que o Espiritismo traz, e que eu acho que é realmente o ponto importante para a gente, pelo momento que ele surgiu, é que já existia no século XVIII uma comunicação, vamos dizer assim, suficiente para que todo mundo tivesse o conhecimento necessário. Apesar disso, muitas pessoas não queriam, por seja lá qual for o motivo, ou não conseguiram obter a compreensão que se esperava. Né? Vou dar um exemplo. As pessoas já tinham quase 2000 anos que tinham as lições do Cristo. E não entenderam, abriram mão, o ser humano abriu mão. Então o aprendizado nesse tempo todo, desde o Cristo até chegar na época do Espiritismo, não conseguiu fazer com que o homem buscasse essa compreensão. Ou, aliás, conseguiu. Conseguiu por quê? Porque instigou no homem, em muitos homens, mas não em todos. Eles, apesar de não terem chegado lá, eles foram instigados a procurar. Como a gente, né, até fez na live de ontem. Porque as respostas não vinham. Porque as informações foram contidas. Mas isso aí é uma questão muito complicada na comunicação, entendeu? Porque você pode controlar a mensagem, que até hoje é feito, e nunca vai parar de ser, por um bom tempo não vai parar de ser feito. Tá? Hoje em dia a mensagem é plenamente controlada, de inúmeras maneiras. Tem milhões de exemplos de que informação passa pela internet e que informação não passa pela internet. A internet não é livre, aliás, nunca foi. Aliás, foi na época que os militares usavam. Era Arcanet, não existia para ninguém. Era a única época que ele era livre, só tinha militar usando nos Estados Unidos. Fora isso, quando abriu para o povo, nunca mais ela foi livre. Ela era guiada pelas ferramentas que foram sendo inventadas pelo próprio homem. E aí o homem começou a inventar do jeito que ele queria. Então isso é uma ilusão. Tá? Isso é uma baita de uma ilusão. Então o problema não está na comunicação, o problema está no desejo do homem de obter a compreensão, que bate com aquilo que a gente estava comentando agora há pouco. O homem, ele quer obter a compreensão o quanto ele quer. A regeneração vem dessa vontade de obter a compreensão. A Ju falou várias vezes aí sobre essa questão de o indivíduo compreender, dele querer evoluir. A evolução não parte de fora para dentro. Não é a disponibilidade de ferramentas de comunicação que fez o homem evoluir. Tá aí o exemplo da imprensa. Foi inventada no século 500. Há 1500 anos atrás. Ela foi inventada. E não adiantou de nada. Você chega no 1440. século... desculpe, confundi. Mas que seja, 500 anos antes. E não adiantou de muito. Passaram-se ainda centenas de anos e o homem não tinha acesso. A França, 5% da população é que mexia com isso, que debatia isso. O resto não sabia nem ler direito. Então, assim, não é a disponibilidade, seja lá do que for, na comunicação, que vai funcionar. É o desejo do próprio homem de querer compreender. E isso, minha observação, continua hoje.
Enquanto a gente não quiser compreender alguma coisa, a gente vai viver os nossos dogmas, as nossas limitações. Isso não é pecado, até porque não tem pecado, não tem problema. Você evolui pela liberdade, você evolui pelo seu desejo, na sua velocidade. Mas tem que ficar claro... no próprio dizer, quando os espíritos falam, né, que eles vêm trazer as questões, e que o homem tem a sua parte de contribuição, que ele explica muito bem explicado na Gênese, a gente já está na fase de compreender tudo isso que está sendo passado. E o Espiritismo, né, ele vem para todos, tanto para o rico quanto aquele que está lá na cabana mais simples. Ele é, né, porque a mediunidade, ela não vem, a comunicação, ela não vem porque eu sou rica, porque eu tenho estudo, porque eu sou cristão, porque eu sou católico, porque eu sou nada. Né? Eu até comentei de um artigo na Revista Espírita chama Espiritismo na Prisão. Eu não sei se é na Revista Espírita de 64. Fevereiro de 64. Um artigo lindo. Ele, né, presidiário, ele vai relatar o quanto que o Espiritismo transformou ele e o quanto os espíritos têm ajudado ele e se comunicam com ele ali. E esse artigo é muito bom para se ler. É muito bom. Ele escreve tratados filosóficos, sendo esse presidiário, nunca entrou em contato com nada relacionado à filosofia. Né? Justamente. Pode falar, tá com a mão levanta. Tem a mãozinha levanta. É a Damares. Abre o microfone dela. Consegue abrir seu microfone? O problema é quando a gente tem essa comunicação e nunca soube disso. Aos 47 anos que eu estou começando do zero, porque eu sempre vivi num lugar acreditando no que as pessoas me falavam. Difícil assim. Agora eu estou nessa situação. Você vê um espírito, fala com ele, e é igual eu estou vendo você aí a pessoa chega para mim e fala: mas eu não estou vendo ninguém aí nessa tela. Mas eu estou vendo. Tanto quanto você falando comigo aí. Um outro dia eu estava numa palestra com uma amiga numa casa espírita. Depois eu perguntei: quem era o moço do seu lado? Rapaz bonito, simpático, né? Ela falou: mas não tinha ninguém do meu lado. Daí isso é difícil, né? Mas a tua cabeça é pelo conhecimento, é pelo conhecimento que você vai buscar o entendimento e o que a gente puder ajudar, né? É o que eu estou tentando. E pense assim, ó. Porque pensa, desde a gente tem a vida inteira. Agora eu tenho 47 anos, então pensa, eu estou aqui na pré-escola. Então eu vou te falar, ó, você está nesta vida com 47 anos, mas a gente vai ter muitas outras vidas e muitas oportunidades de compreender, de entender, de estudar. A gente não precisa ter pressa, o que a gente precisa ter é boa vontade, né, em querer estudar, e amigos bons aí, como esses que você está vendo aí, que nos ajudam a estudar juntos. Tentar desembaralhar isso daí, né? Como eu escutei agora aí, acreditar por si mesmo, pela gente mesmo, não pelo outro. Não ter que provar para o outro, né? Nada. Obrigada. Pode dizer. Eu que agradeço. Eu estou com muita tosse, gente. Melhoras. Obrigada. A gente leu no Céu e Inferno, acho que foi domingo. A Marisa, não sei se ela está aí, eu não vou lembrar exatamente o que está escrito lá, mas é assim, chega um ponto que aquele saber não te satisfaz mais, nenhum nem outro, e você começa a procurar o outro. Então, assim, aquela moral do materialismo não te serve mais, aquela moral da religião não te serve mais, aí você começa a procurar por outro. Então, isso que o Satiro falou é fato mesmo, é a vontade da pessoa, né? De querer saber mais. Mas, ao mesmo tempo, além da gente ter vontade de querer saber mais, é a influência do meio, que disponibiliza vários saberes.
Para quem quiser saber, lá está, acessível. Então, gente, é complicada essa questão, porque, por exemplo, vamos supor que eu sou um bandista, certo? Eu sou um bandista, eu chego num centro, numa casa espírita, aí eu vim conhecer o espiritismo. Aqui nós estudamos o curso 1, curso 2, curso 3, curso 4. Como tem muitas casas, sem citar nomes e sem entrar no julgamento. E muitas vezes esse estudo não é em cima da obra de Kardec. Até que essa pessoa, por si mesma, percebe? Entre em contato ali com a obra, aprofunde no que é o espírito. Gente, e olhe para nós, quanto tempo nós estamos dentro da doutrina espírita, né? E com essa questão, né, da pesquisa da Simone Privato, do legado de Allan Kardec, que, se adulterou a Gênese. Como assim? Vamos ver os documentos, que é o processo que o Conde falou, né? Você vai ler, você vai estudar, vai averiguar a documentação, né? Constatei que realmente há provas, há documentos. Então, espera lá, o que foi retirado? Qual é a importância disto? O que muda isso que foi retirado na doutrina espírita? São muitas coisas, não, por isso que a gente nunca pode colocar é determinista, é assim. É só isso, porque ou a gente generaliza ou a gente minimiza. Então, a gente tem que pensar em várias questões que perpassam. Porque, às vezes, você chega numa casa espírita, né? Assim como você vai em outro, né? Em outro lugar que você queira buscar o entendimento, a pessoa te apresenta aquilo como um representante do espiritismo. E quanto tempo a gente demorou para construir esse entendimento? É complexo. Eu lembro que eu observava o que as pessoas, o comportamento das pessoas dentro da casa espírita, e o meu esposo, ele comentava que ele gosta de ler a revista espírita, então ele comentava para mim algumas passagens da revista espírita. Daí, dele comentar, me chamou a atenção, eu mesma comecei a folhear, olhar. Aí eu ficava comparando, principalmente na reunião mediúnica, ficava comparando, falei, caramba. Aí, eu lendo o Evangelho, me chamou a atenção a palavra, né, magnetismo. Daí eu, caramba, o que é isso? Aí eu tinha entrado na rede, né, de computadores há poucos meses. Aí, tudo que eu queria saber, eu digitava lá no celular. Aí, quem apareceu primeiro falando sobre magnetismo dos planetas, né? Dos corpos e tal. Aí eu insisti, comecei a olhar lá. Aí veio o Paulo Henrique de Figueiredo falando de magnetismo. Daí eu soube do livro do Mesmer, já fui no evento, já peguei o livro lá com ele, já autografou. Quer dizer, de 2015 que eu estou nessa saga, e eu não andei nem 10% dessa saga. De 1000 eu não andei nem 10. Porque cada vez que a gente vai estudando, a gente vê que tem mais coisa para estudar. E é legal isso. Então, assim, eu tive a minha vontade, meu interesse? Sim, eu tive. Mas o Paulo disponibilizou o trabalho dele para todos. E mesmo com o trabalho do Paulo, alguém pode pensar assim, não, mas é o Paulo que está conduzindo. Não, o Paulo não está conduzindo nada. Ele disponibilizou uma pesquisa dele, ele foi muito simpático, muito camarada. Uma pesquisa dele pessoal de 25 anos. E todo o trabalho do Paulo fala assim, ó, eu escuto assim, fala assim, ó, vá você mesmo pesquisar. Não fica pelo que eu estou falando aqui, eu descrevendo, não. Vá você mesmo pesquisar e tire suas próprias conclusões. Faça a sua própria escolha. É um despertar de cada um, né? E quando você vai no centro, cada um tem uma motivação interna. Um é por curiosidade, outro é por um processo de luto, outro porque quer entender a questão mediúnica.
Cada um tem o seu movimento, a sua intenção, a sua busca pessoal, né? Aquilo que responde questões para mim, não responde para Marisa, não responde para o Satiro. É uma busca de entendimento de cada indivíduo, né? E o importante, Kardec fala no último capítulo, a mudança da regeneração, ela é individual, interna em cada um, que vai refletir no coletivo. Não vem de instituição, né? A instituição vai me dizer como eu devo prosseguir ou o que é a verdade. É uma busca individual de cada um, que vai construir o seu entendimento, né? Fortalecer aquilo que crê, aquilo que não crê, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que ele quer para ele, aquilo que ele não quer, e fundamentar as suas escolhas. Mas é um processo individual, que vai refletir no coletivo, né? Mas é isso que Kardec fala para a gente. Então, é um processo de cada um de nós, desse despertar. E a gente percebe que não é esse novo estudo que a gente está fazendo, com esse novo olhar para a doutrina espírita, que faz com que ela se torne tão significativa para a gente. Porque você lê, você estuda, você fala, puxa, isso faz sentido, eu não pensava que era assim, né? O Paulo, ele traz ali toda a pesquisa dele, mas é um trabalho nosso. O que faz sentido para mim, o que não faz, o que Kardec disse, o que não faz. E a gente acha na obra, conforme a gente tem olhos de ver e começa a pesquisar e ler e buscar o entendimento de uma outra forma, está escrito realmente na obra de Kardec. Em vários lugares, né? A questão da solidariedade. Outro dia eu achei lá no Livro dos Espíritos, tudo isso que o Paulo fala sobre a questão, né? Espíritos superiores do mesmo nível e inferiores, está exatamente igual ele explica. Todas as questões, né? Se a gente for procurar com esse novo olhar que a gente está buscando, com uma compreensão mais profunda, a gente acha, tá ali. E a espiritualidade, gente, nos ajuda. Quantas vezes a gente está ali nos nossos estudos, né? E fala, puxa, eu estou com essa dúvida, em que obra será que eu posso buscar? E quando você vem nos espera, você está ali lendo um trechinho, vem aquele... Não é a espiritualidade do seu lado, te ajudando, te auxiliando nas suas dúvidas, no seu melhoramento. Porque é uma relação de fraternidade, de solidariedade entre nós e eles. Que é um dia nós estaremos lá e eles talvez aqui. Não é isso que é o bonito do Espiritismo, trazer essa perpetuidade das relações, não aqui na Terra, mas no universo. Olha que grande, que forte, né? Como amplia, que é aquela mensagem que ele fala, né? Vai se irradiar por tudo. Essa compreensão que o Espiritismo traz. Imagine, né? Quando a gente tiver toda essa compreensão de solidariedade, de amor, de entendimento da condição do outro, porque Jesus olha para a gente e não julga, ele acolhe, ele compreende. É igual a gente faz com o bebezinho, ou quando um filho nosso faz uma pergunta que você dá aquela risada por dentro e fala, como vou explicar isso para ele? Né? Sabe de nada, inocente. Às vezes o Dudu fala assim para mim, nossa, mãe, eu acho injusto eu trabalhar 5 dias, estudar 5 dias e só descansar 2. Eu falo, não é a inocência da criança? Acho que Jesus olha para a gente e fala assim, não, inocente, eles ainda não sabem o que estão fazendo, ao alcance que eles podem chegar. Mas a gente não olha para o nosso filho e pensa, né, que o estudo e essa educação vai proporcionar de base para ele, né, construir o entendimento e usar esse entendimento para o bem? A gente não tem esse, né,
essa compreensão maior. E essas analogias Kardec faz para a gente, né? A infância, a idade adulta. Imagina um espírito superior puro e a gente, na nossa condição. Quanto a gente ainda tem para aprender, para descobrir, para compreender, para ampliar, para ajudar. E ter esse olhar, né, para o outro que ainda não está na mesma condição que a gente. Ajudar. Não impondo, né, que Kardec fala, né, a liberdade de consciência e a liberdade de pensamento são fundamentais. Mas proporcionar para ele, né, a forma que ele pode ali de construir o seu entendimento. Não é isso? Quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Na próxima vida, tu vem psicólogo. Vamos conversar com o Paul Janet, quem sabe? Ele dá umas aulas para a gente, né? Aí a gente vem, já um pouco mais sabido. Aí ajuda a psicologia. Não é isso? Mas cada um de nós, né, tem a sua área, tem a sua habilidade ali que a gente pode, né, construir um mundo melhor, ajudar do jeito que a gente pode, da forma que a gente pode. Às vezes, gente, uma criança, quando ela olha para a gente e dá um sorriso, a gente muda na hora, aquilo contagia, né? Você vê uma gargalhada de uma criança, você ri com ela. E é um processo nosso de despertar, que eu acredito, né? Sou otimista, igual Kardec, que vai ser rápido. Boa noite, seu Mário. Dica, Clara. Ô, Juliana, eu estou igual a menina lá gaúcha. Ô, Juliana? Ai, que bonitinha, Jacira. Uma bonitinha, uma fofa. Ô, Juliana? Aqui, olha, e eu já estou aqui, minha filha, com uma pressa, que eu quero saber dos nossos amigos interplanetários. Assim, quando é que a gente vai começar a falar deles? Aquela comunicação extraterrena, entendeu? E nós estamos aqui de Kardec, e eu estou querendo correr com esses livros. Sexta-feira, lá no nosso estudo, a gente leu uma mensagem, né? Linda, gente. Está lá no livro da Berti Fropo, do Kardec pós-morte, né? Ele já desencarnado, mandando uma mensagem para Amélie Boudet, para Berti Fropo. E ele fala sobre o Cristo, e ele fala, evoque os espíritos. Eles ficam felizes em estar com vocês, em ajudar, né? Em tirar dúvidas, em auxiliar, em ser útil. E aí ele fala do Cristo, gente. Nossa, acho que foi uma das mensagens mais lindas que eu já li. Esse livro é maravilhoso. Tinha uma profundidade. Compartilha essa mensagem lá no grupo. Eu compartilho, prometo. Você consegue colar ela, não sei como que fala, né? Você consegue pôr lá no Telegram para a gente... Eu dou fotinho, eu tiro um print, sei lá, eu escaneio lá a partezinha e passo. Mas aí é uma mensagem que a gente pensa, né? E, gente, tem um outro artigo da Revista Espírita, que é do senhor Renan, o Kardec fala, e o senhor Renan está falando da irmã dele, né? Um escritor, que ele fala que às vezes ele... Vou falar assim, mais ou menos como eu lembro, né? Que às vezes ele está escrevendo e é como se ele sentisse a irmã dele ali do lado, né? Aí Kardec depois vai fazer os comentários, ele fala assim, ele, quando ele pensa na irmã dele com amor, com carinho, revivendo as memórias afetivas, já é uma evocação. Porque o espírito atende ao seu chamado. Porque a mesma saudade que a gente tem aqui, né, ou a mesma
vontade de falar com eles? Será que eles também não têm? Por isso é importante a gente ter a base do estudo, né? Para que a gente possa, quem sabe mais para frente, aí isso aí é os espíritos que vão decidir o momento em que a gente está mais maduro para entender as novas questões que regem o mundo espiritual aqui na nossa condição. Mas a questão da evocação, de você conversar, de você dialogar, é aqui, ó, né, no nosso pensamento. Gente, vocês estão quietos agora. Ninguém quer falar nada? Vai parar por aqui? Tá na hora, né? Ah, vamos, amigo. Falta 5 minutos. É melhor do que a gente adentrar, né? Porque agora ele vai escrever bem profundamente. Podia dar uma dica pro seu Arthur aí, onde é que ele pode dar uma estudada. Vamos ver aqui qual é o item da lei. Ai, deixa eu ver aqui. Para ele dar uma olhada lá, lá, mas já avisando, né, que na verdade tem uma ressignificação. Mas a gente vai falar, vai trabalhar tudo isso. Mas é para ele já antecipar o estudo, né? Poder ir lá um pouco, dar uma lida. E ainda, se ele tiver o nem céu nem inferno, lembrar que tem toda a parte de ressignificação dos termos, né? É que o meu eu fiz a anotação no céu e inferno. Ah, tá. Direto no céu e inferno das partes. Mas, ó, aqui, ó, só no próximo parágrafo ele já, né? O Espiritismo não vem, portanto, por sua autoridade privada, formular um código de fantasias. Sua lei, no que se refere ao futuro da alma, deduzida de observações feitas sobre o fato, pode ser resumida nos seguintes pontos. E aí ele vai trazer os pontos, né? Aí ele coloca a alma, o espírito, sujeita na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais ela não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Sendo todos espíritos perfectíveis em virtude da lei do progresso, trazem em si mesmos os elementos da sua felicidade ou de sua infelicidade futura, e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. A felicidade perfeita está ligada à perfeição, né? E aí ele vai descrevendo tudo isso. Eu acho que lá no item 5, no 5º e 6º item, já dá uma boa dica. Aí, para você dar que ele usa especificamente a palavra inerência. Por isso que eu queria achar. Que página que a gente está parando? É aquela dos sofrimentos, que o sofrimento é inerente à imperfeição? É esse que você quer achar? É, isso. Que é lá que ele explica. Nada como ser tecnológico. Não é o meu caso. Ju, que página que a gente está parando hoje? A gente está parando na... eu ia falar 246, gente. De novo, é 426. 426. Você cismou com 2 hoje. Eu não ia falar nada. Você falou desde Olha, deve... Mas Juliana tá ficando doida, 246. Aí eu ia lá na 246, 242. Olha, gente, não é intuição para jogar no bicho, porque nem no bicho eu jogo. Então, deve ser alguma coisa que tem lá na 246 que eu devo precisar ler. Ou tô ficando doida mesmo. Ô, Ju. Oi, Sam. Tudo bom? Tudo. Por conta de eu chegar atrasada, olha aqui. A gente estava semana passada na página 383. Daí nós paramos ali porque o autor pediu para a gente ir lá para o prefácio e para o 8º, né? Para o capítulo 8º. Isso. Então, depois que a gente terminar esse capítulo, a gente vai voltar lá na 383, é isso? 373.
Que é 372, na verdade, que é onde ele vai comentar os itens adulterados. Ah, tá. Uhum. Tá? Aí a gente retoma lá e finaliza com a mensagem do porvir. E aí a gente entra no céu e inferno propriamente dito. Eu, no caso, eu vou direto pro céu. Vou deixar só... Se você quiser, vocês vão ver. Eu nem venho nesse estudo aí. Brincadeira. Tchau É para isso, né? todos. Boa noite. Bom descanso. Tchau, gente. Bom descanso. Tchau. Boa noite, gente. Até sexta, Boa noite. Juju. Até sexta. Má. Boa noite para Boa todos. noite Tchau. a Boa todos. noite, Bom Safira. descanso. Boa Boa noite, noite. bom descanso. Tu achou, Boa amigo, a noite. inerência? Não parei de procurar, porque acabou, mas tá. é fácil. Se quiser achar, eu acho rápido aqui, mas é fácil. Até mais. Vamos embora. É. Mas, tchau, Tchau. tchau.